Olá, meu nome é Raul e seja bem-vindo ao primeiro vídeo deste canal Descomplicando a Espiritualidade. Galera, a proposta desse canal é que a gente consiga trazer aqui discussões, reflexões, provocações acerca da filosofia e da espiritualidade, campos abrangentes que servem para ampliar o nosso horizonte e não delimitar ou limitar mais ainda. A ideia aqui não é trazer contexto religioso. Então, quando a gente for falar das religiões, a gente vai explanar. Estamos falando isso segundo o Espiritismo, segundo a Umbanda, segundo o Budismo, como seres racionais. Como que a gente consegue olhar para esse lado? Então, o primeiro tema que a gente vai trazer para esse canal é Deus. E por que eu resolvi começar falando sobre Deus? Que eu acho que é o primórdio, a principal estrutura que a gente precisa ter bem definido racionalmente, filosoficamente, espiritualmente dentro da gente, para que a gente consiga caminhar dentro de todas as searas de discussões referentes à espiritualidade, sem que isso não nos traga uma angústia. A gente precisa ser um pouco mais simples nas coisas e a gente precisa enxergar um pouco mais as nossas limitações. Por exemplo, quando a gente fala de Deus, o que que vem à sua mente? Qual é o primeiro raciocínio que você tem? Ah, Deus é um ser muito poderoso. Deus é aquele cara que está lá no céu olhando pela gente. E assim, normalmente as pessoas criam um Deus que é, na verdade, Zeus, né? Aquele senhor que fica no trono com aquela barba branca, olhando para todo mundo meio bravo, né? Vamos quebrar um pouquinho isso e observar na maioria das religiões, eles falam algumas coisas específicas. Eles falam que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Existem mais adjetivos. Então, Deus, ele é justo, ele é a inteligência suprema, ele é bom, misericordioso. Então, quando a gente coloca todos esses atributos numa criatura infinitamente poderosa, a gente não consegue mais imaginar uma coisa tão pequenininha. E aí as pessoas vêm com o argumento: ah, mas Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Mas será que a gente estava se referindo a corpo? Porque aí a gente começa a criar um Deus humano, um Deus branco, preto, alto, baixo, homem, mulher. A gente começa a colocar muitos pormenores. E se a gente pensa que Deus ele é tudo isso que é dito na maioria das religiões, muito mais fácil a gente pensar que Deus é a nossa imagem e semelhança em essência. E como que é a nossa essência? Ou, como diriam algumas religiões, como que é a nossa alma, o nosso espírito? Se a gente partir desse pressuposto, a gente quebra um pouco a visão humana de Deus. E isso é um ponto crucial. Se a gente não enxerga mais Deus como um humano, e sim como uma entidade muito poderosa, inteligente e boa, quando a gente fala de Deus, a gente cria uma ideia baseada na limitação que a gente tem da nossa criatividade. Então, se eu mando vocês, galera, fechem os olhos e pensem em uma árvore. Cada um vai ter uma criação diferente, cada um vai conseguir desenhar uma árvore mental de uma forma diferente. Eu falei apenas. Pensem em uma árvore. Mas vai ter gente que vai conseguir imaginar esse cenário num campo, em floresta, num dia claro, num dia escuro, com céu limpo ou não, com vento, sem vento. Então as pessoas vão colocando mais informações mediante o quê? As experiências. Então quem já viveu no campo, quem já foi para o interior muitas vezes, tem mais referências do que quem nunca foi. Quem é de uma cidade, quem mora em apartamento, tem um pouquinho menos de referência. Tem aquelas pessoas que conseguem fazer uma criação mais focada em percepções sensoriais. Então, assim, eu não enxergo muito bem a árvore, mas eu consigo sentir o cheiro, ouvir o barulho do vento nas folhas e tudo mais. Então, cada um vai ter uma percepção um pouco singular da criação dessa árvore. Certo? Se eu falo assim, agora imaginem essa árvore gigante, assim, agora imagine ela maior do que uma montanha, vai crescendo, vai crescendo. Imagina essa árvore saindo do planeta Terra. Vai ter uma hora que a gente já não consegue mais fazer isso, essa imaginação. Ela começa a se perder. Por quê? Porque é limitado. A gente tem uma visão limitada. Algumas pessoas conseguem ir mais longe, mas entendam o que eu quero dizer. A gente está limitado ao nosso poder de criação, de criatividade. Sendo assim, quando a gente fala de Deus, que é uma figura singular e extremamente filosófica, cada um vai ter uma visão de Deus. Ou seja, nada disso é efetivamente o que ele é, porque Deus é muito além.
do que a gente pode imaginar. Se a gente pensar no universo, a gente consegue dizer que Deus representa todo o universo. O ser humano já conseguiu mapear mais ou menos 4% do universo. Sendo assim, a gente tem uma noção do tamanho da imensidão do universo de 4%. Não é nada. Que Deus é isso, e assim, a gente entende que o universo ele é meio infinito, logo, Deus é infinito. E o cérebro não é muito bom para captar coisas infinitas, então fica muito subjetivo. E é bom que assim seja, que a gente não pode limitar Deus. Quando a gente ouve as pessoas falando, Deus não gosta, Deus fica com raiva, Deus fica triste com isso, aquilo, a gente está transferindo para Deus sentimentos humanos e sentimentos extremamente pequenos. E aí eu pergunto, se a gente pensar como um ser extremamente grande, poderoso, inteligente, justo e bom, será mesmo que Deus fica com raiva? Será que Deus é tão pequeno para sentir raiva ou ficar triste com alguma coisa? Se ele já sabe tudo e se ele criou tudo, ele sabe o que está no nosso coração, ele sabe a natureza de cada um de nós. Logo, não há caminho ou não há espaço para raiva. Percebem? E isso é libertador, porque nos tira um peso de achar que a gente precisa seguir uma maneira específica. Quando a gente usa a visão de que existe um inferno, e se você não fizer o que Deus quer, você vai para o inferno, isso te coloca condições de que o livre-arbítrio não cabe aqui, porque você não pode seguir o livre-arbítrio. Você até pode, mas se você não fizer exatamente o que ele quer, você vai para o inferno. Logo, o livre-arbítrio que não cabe, percebem? Então a gente precisa usar da racionalidade sem pensar muito em religião. Eu acho que a religiosidade ela vem para nos compor o raciocínio e nos fazer conectar com algo a mais, mas daquilo que faz sentido para a gente. Então cada um vai ter uma religião. E eu acho isso ótimo. Eu não estou aqui para julgar qual é a certa ou a melhor. Eu estou aqui para propor com vocês alguns questionamentos. Deus é infinito. Deus é bondade. Logo, tudo aquilo que fazemos, seja bom ou ruim, hoje, não representam aspectos de Deus. Representam aspectos nossos. É importante a gente perceber isso para não transferir para Deus as nossas responsabilidades. Eu vou simplificar. Eu sou professor. Então, eu vou colocar dentro de um contexto da minha realidade. Então a gente entende que Deus é infinito, justo, inteligente e bom. E aí vocês podem se questionar, mas Raul, se você está falando tudo isso dessa forma, eu te pergunto, por que que Deus permite tanta maldade no mundo? As pessoas sofrendo, as pessoas morrendo. Eu vou falar porque Deus permite que a gente aprenda com os nossos erros. Simples assim. Ah, mas aí não é justo. Calma. Respira e reflete. Se Deus colocasse pessoas, nós, né, seres infinitamente ignorantes como somos, e colocassem regras e fizesse com que a gente seguisse uma diretriz, aonde estaria o mérito do aprendizado e da evolução? Não faz tanto sentido. Se a gente é obrigado a seguir uma cartilha de aprendizado, por que ser criado? Por que estar aqui nesse contexto? Se todo mundo vai seguir o mesmo caminho e aprender tudo igual. De uma forma filosófica ou não, é mais ou menos isso que a gente está fazendo, mas com a liberdade das escolhas. Para ficar fácil, imagina assim, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. Dentro da minha realidade ficou muito fácil. Imagina uma sala de aula. Agora imagina uma sala de aula com 10 alunos do ensino fundamental, primeiro aninho, os quitoquinhos. E você é o professor na sala. Você vai passar uma atividade para eles fazerem em trio. O que sempre acontece nesse momento? Briga, discussão, dramas infantis. Tio, ele pegou meu lápis. Tia, ela falou que eu sou feia. Tia, eu queria sentar com outro aluno. Rola essas questões mais simples e triviais que a gente olha e a gente acha graça. Por que que a gente acha graça, acha fofo, não tem raiva desse contexto? Porque a gente sabe que são criaturas inocentes, que são crianças, que elas ainda não têm nenhuma noção das coisas. Elas estão aprendendo, elas são potinhos vazios que estão sendo regados. E a gente precisa regar com coisas boas. Então, a gente resolve os conflitos nessa idade para que eles vão aprendendo a se relacionar. Só que vamos supor que, como professores, a gente seja uma entidade um pouco maior. Então, a gente não pode interferir
de fato. Como que a gente conseguiria fazer com que essas crianças aprendam? Se a gente deixar elas sozinhas, começa a virar caos. Então, vamos fazer um experimento e vamos colocar crianças do ensino fundamental. Finalzinho do Fundamental 1, comecinho do Fundamental 2. Então, vamos pegar crianças do terceiro, quarto ano e crianças do sexto ano. Colocar na mesma sala. Agora temos 30 crianças, piquituchas, médias e maiorzinhas. E cada uma tem o seu repertório, a sua educação, cada um tem mais conhecimento do que o outro. Nesse contexto, o que que vai acontecer se a gente não fizer nada? Os maiorzinhos vão ficar com os maiorzinhos, os médios com os médios e os piquituchos com os piquituchos. Por quê? Porque é natural. Eles não vão querer se misturar muito. Ah, eles não vão me entender, os outros são muito grandes, vão ficar brigando comigo. Então, cada um, eles formam pequenos clãs. Isso é natural. Então, a gente como professor, o que que a gente faz para que seja interessante? A gente mistura. Sendo assim, os maiores vão conviver com os menores, que vão conviver com os pequenininhos. E aí começa a ter interação. Os pequenininhos começam a observar os maiores e ver que eles têm mais destreza, que eles falam melhor, que eles têm. E aí a gente fala que eles vão ter que cuidar ali uns dos outros. A gente começa a ver uma coisa diferente ali. São todos pequenos. Se a gente colocar isso ainda, o ensino médio junto, a gente vai ver mais cuidado ainda. Então, eu acho que se a gente pensar de uma forma simples, a sociedade é disposta dessa forma. Existem seres humanos que têm uma quantidade maior de conhecimento e de evolução espiritual e outras menos. E a gente vive num processo social de que está todo mundo na mesma sala de aula, que é esse planeta Terra, que é esse parquinho de diversão. Só que Deus não pode interferir aqui. Então a gente vai aprender uns com os outros, que é o nosso único caminho, o único mérito que a gente pode adquirir de aprendizado é dessa forma, aprendendo uns com os outros. Só que na prática, essas pessoas mais evoluídas, mais inteligentes, elas estão inseridas no meio da gente. E quando eu falo inteligente, galera, é interessante a gente pensar um pouquinho sobre todas as inteligências que são dispostas para a gente. O cérebro, ele aprende de formas diferentes. Então, tem pessoas que vão ter a inteligência matemática, a inteligência musical, interpessoal, e é importante a gente reconhecer qual é a nossa, para a gente conseguir seguir ali e nos reconhecermos mesmo. Normalmente a gente fica muito triste, angustiado quando a gente olha outra pessoa que se destaca de alguma forma em alguma coisa, e a gente não consegue reconhecer na gente um destaque. Se a gente fosse resumir de novo, né, toda essa conversa, eu falaria o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Existe uma frase: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Porque se a gente parar para ficar pensando e olhando para fora, é muito difícil aprender olhando para fora, porque a gente não tem referência de tudo que tem lá no espaço, no universo, na espiritualidade. Então, qual é o controle que a gente tem sobre nós? Se a gente pensar que estamos todos conectados dentro de um todo, e quando eu falo isso, eu quero dizer, se somos parte de Deus, porque estamos inseridos no universo, de repente, será que esse planeta não é uma célula de Deus? E somos todos pequenos organismos que coexistem? Quer dizer que somos parte de Deus. Ou seja, somos uma coisa só. Ainda que individualizados, somos uma coisa só. Na filosofia é dito que não dá para ser feliz sozinho. A felicidade do outro interfere na nossa vida. Eu, pelo menos, acho muito bom quando as pessoas estão felizes da minha volta. É muito triste estar feliz sozinho. E aí a gente vê que as crianças vão aprendendo umas com as outras. Se a gente pensar ainda dentro desse contexto, a gente poderia dizer que o professor, ele é uma entidade acima dos alunos, porque ele tem mais conhecimento que os alunos. Só que quem tem mais conhecimento ou poder que o professor? O coordenador. E acima do coordenador? O diretor. E acima do diretor? A secretária educacional. E aí vem o governador, e aí a gente vai criando, vai crescendo, vai criando uma superestrutura. Percebe? Eu acho que é mais ou menos assim que a gente poderia enxergar a espiritualidade, de uma forma geral. É difícil alcançar Deus, porque Deus ele é tudo. E a gente não consegue ter uma conversa direta. A gente consegue vibrar a frequência e a gente consegue receber minimamente uma coisa de volta. Por quê? Porque a gente ainda é muito pequeno e Deus não é pequeno. Ah, mas ele consegue. São criadas estruturas para que a gente consiga se conectar e ir despertando aos poucos. Então, existem professores que estão aqui para nos orientar. E aí, independente da religião que você segue, né? Se você pensar no catolicismo ou em algumas religiões evangélicas, eu acredito que eles falam de anjos. O espiritismo fala dos mentores. A Umbanda fala dos guias. Existem referências mais próximas da gente, que já são avançadas, que nos circundam e nos auxiliam de uma forma um pouco inconsciente. Algumas pessoas, de repente, um pouco mais consciente, né? Médiums mais ostensivos
tem uma linha um pouco mais direta com alguns espíritos, mas, de uma forma mais geral, são inconscientes. E isso é interessante, isso é importante, isso é curioso. Em suma, somos sempre influenciados pelo bem. É só a gente querer. Aqui eu queria salientar que agora que a gente tem definido o que é Deus, aliás, eu não estou definindo nada para ninguém, tá? Agora que a gente tem aqui discutido um pouquinho mais do que é Deus, é importante você refletir um pouquinho aí com você, no seu coração, o que que faz sentido para você? O que que bateu aí que fala, acho que sim, é por aí o caminho. Reflitam, observem, pensem. As pessoas utilizam hoje uma estrutura que é muito arcaica de ter uma pessoa que representa uma entidade dita como superior, da qual dita regras. E essas regras, normalmente, elas são muito limitantes. Pensem de novo, Deus não é limite, Deus é expansão. Você se autoconhecendo, você não se limita, você expande. Quanto mais você estuda e mais conhecimento você adquire, mais você entende o universo ao seu redor. Quanto mais você entende as coisas, mais você percebe que existe uma inteligência que coordena tudo isso. E inteligências, né? E assim, uma estrutura muito ampla. Acho que é equivalente a gente dizer que quanto mais você conhece a si mesmo, menos limitado você fica. E quanto mais você estuda, mais próximo de Deus você fica. E não porque você está sendo privilegiado, mas simplesmente porque você começa a reconhecer as coisas. Os cientistas cada vez mais estão estudando o universo, os buracos negros, e cada vez mais eles estão falando, há uma forma inteligente de que coordena as coisas. Não tem como tudo ser perfeitamente, milimetricamente e não ter razão nenhuma para escorrer. Tem que ter alguma razão e tem que ter alguma coisa muito poderosa controlando tudo. Então, aí a gente volta aqui para o âmbito filosófico religioso, a gente precisa começar a raciocinar isso dentro dos nossos corações e não ouvir dogmas. E aqui, esse ambiente que eu quero criar com vocês, com esse canal, é que a gente possa trazer essas discussões. E assim, galera, vai ter umas pessoas que vão falar, mas na Bíblia diz assim, assim, assado. Ok, a discussão não é bíblica. A discussão não é religiosa. A discussão é filosófica. Pensem com as mentes de vocês. Quebrem o padrão de seguir o que alguém diz. Antes de seguir o que alguém diz, siga o seu coração. Mas lembra que para seguir o seu coração, ele vai estar limitado, baseado no que você conhece hoje. A nossa visão de mundo é baseada no nosso, na nossa família, na nossa cultura, no que a gente vê, lê, gosta. Quanto mais a gente amplia esses horizontes, maior fica a nossa visão de mundo. Quanto maior é a nossa visão de mundo, mais fácil é entender a gente e o outro. Perceber que algumas pessoas são mais bravas porque de repente a família é assim, ou mora em um lugar assado, ou já passou por certas situações. Percebem? Você começa a parar de ter raiva do outro, porque você começa a entender mais o outro. Se todo mundo socialmente vivesse uma vida baseada em autoconhecimento e tentar simplesmente ser bom, o mundo não era o que é hoje. A gente vive um processo egoísta absurdo. A gente cresce querendo ter muitas coisas, a gente cresce para trabalhar, para tentar ser o melhor, é uma luta sempre quem é melhor que quem, mas sempre querendo ter, querendo ostentar, mas ninguém quer ser mais. Ser é muito difícil. Então vamos ter, vamos viver uma vida falsa, vamos criar redes sociais onde todo mundo pode colocar aquela fração de felicidade de um dia inteiro de 24 horas, e aí as pessoas olham aqueles recortes e acreditam que a vida de todo mundo é perfeita. Não entendo por quê. Mas enfim, não é essa a nossa discussão hoje. O foco aqui é a gente falar sobre Deus. E falar sobre Deus é falar sobre nós mesmos também. Percebam, a discussão que eu faço aqui é com você, privilegiado. Por que privilegiado? Assim como eu, vocês têm acesso à internet, à tecnologia, a maioria deve estar em casa ou no trabalho, em algum lugar confortável, gostoso, bem, percebe? E aqui a gente tem um momento para a gente parar e falar e refletir sobre Deus. Eu não estou falando aqui com aquela pessoa que mora na rua, eu não estou falando aqui com aquela pessoa que passa fome, que existe uma grande margem de pessoas que vivem nessa miséria, nessa pobreza, que essas pessoas precisam de mais coisas antes do contexto filosófico ou religioso. Elas precisam de cuidado básico. E é aqui que a gente entra, é aqui que a gente, refletindo sobre Deus e pensando e entendendo um pouco mais
mais das manifestações divinas é que a gente pode se colocar presente ao universo e tentar ser obra do divino, fazer parte de Deus, ajudando alguém. Percebe como, conforme você vai aprendendo e evoluindo, a sua cabeça muda? E a sua cabeça mudando, você começa a olhar para o outro e querer que o outro venha próximo de você no quesito evolução, no quesito aprendizado, no quesito felicidade de vida. E sendo assim, a gente vai criando um grupo, uma egrégora, uma energia que vai movimentando as coisas de uma forma positiva. Deus está aqui. Deus está usando cada um de nós que estamos criando raciocínio, conexões, para poder manifestar o divino através da gente. É isso, galera, é um pouquinho das minhas maluquices filosóficas para dividir com vocês. Em suma, olhem para dentro, estudem, estejam dispostos a manifestar o bem, que as coisas vão acontecer. Sejam todos soldados, agentes do bem, com vocês mesmos, com o próximo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um pouco difícil para mim fazer esse vídeo, porque eu sou uma pessoa muito prolixa, eu falo muito. Provavelmente, depois eu vou confirmar. Esse vídeo teve 43 minutos gravados. Eu vou editar aqui para ver como é que vai ficar. Mas a ideia é trazer esse papo com vocês. Eu sou assim na vida, eu falo. E eu vou indo embora e eu esqueço do que eu tava falando, eu tenho que ficar voltando. Então, assim, desculpa. Foi o meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem joinha. Compartilhem se vocês acharem que é um conteúdo relevante para fazer com que algum amigo, familiar, alguém que esteja triste, sofrendo, reflita sobre isso. Eu vejo hoje muita gente sofrendo, muita gente se limitando e usando o nome e a imagem, a ideia de Deus para isso. Isso é muito triste. Você falar que Deus não gosta de gay, Deus não gosta disso ou daquilo. Você fala, gente, como assim? Deus é muito maior que isso. A sexualidade das pessoas não significa nada, nada. São apenas manifestações individuais do ser singular, do humano, e não de Deus. Ai, nossa, mas na Bíblia diz, esquece a Bíblia, galera. Pensa com o coração, raciocina. Faz sentido um ser tão gigante me odiar pelo que eu sou? Ou seja, eu sou manifestação de Deus, que Ele me criou. Logo, se Ele me criou dessa forma, Ele diz que essa forma é errado, Ele é o culpado. Deus fez coisa errada. Ele me fez errado. Logo, Ele não é perfeito. Logo, quebra todo aquele raciocínio. Não, ele continua perfeito. Ele não te fez errado. Ele te fez. Ele tinha que tem que ser. Porque é assim que você vai passar por experiências nessa vida. E é assim que você vai aprender. E você aprendendo, você vai poder ajudar o próximo, ser um bom exemplo e continuar sendo manifestação dele. Percebe? Então, para a galera que sofre de alguma forma por limitações religiosas, reflitam. Todo lugar que te limita não é um lugar bom. Porque Deus não é limitação, Deus é expansão, Deus é amor, certo? É isso, galera. Um beijo, obrigado aí pela oportunidade e até mais.